Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gleiser Oliveira, bem-vindos ao canal Catavento de Pedra e também no SP Mais FM Rocks. Em breve, a web rádio estará aí prontinha para você e você vai acessar de qualquer ponto que você esteja no planeta. Esteja no seu carro, com seu tablet, com seu celular, com seu computador, notebook, seu PC, né? E você vai estar aí na linha da bagaça, tá bom? Esse é o canal aqui no qual nós não somos monetizados, então a gente pede aqui um pouquinho da sua ajuda, que você contribua através do Pix, através do Pix 162 133 548 83 162 133 548 83. Eu vou passar por várias vezes essa plaquinha aqui e você contribui da melhor maneira possível. Ei, larilará, hein? Vamos falar de uma entidade que habita entre os seres humanos, né? Uma entidade poderosíssima que até você que não acredita em Deus, não acredita em anjos, não acredita lá no inimigo de Deus, né, que eu não vou falar o nome aqui, vou tentar não falar, né? Que você toma consciência que essa entidade é poderosíssima e essa entidade ela domina a maioria dos seres humanos que querem cagar regras uns para os outros a fim de ficar mais fácil de dominá-las. Eu também não vou falar aqui de política, não vou ficar falando aqui de esquerda, direita, né? Porque isso aí já é uma coisa que me deixa já bem aborrecido, né? Imagens da linha 7 da CPTM, imagens iniciais aqui do movimento na Estação da Luz, cidade de São Paulo, capital, região sudeste do Brasil. E tudo isso em nome de Bertolucci Imóveis. Você que está cansado da vida frenética da cidade grande e agora procura um sítio para aliviar a sua tensão junto com a sua família, conte com a Bertolucci. Você se separou, vai morar sozinho, quer uma casa pequena? Conte com a Bertolucci. Está na cidade apenas a negócios e quer montar um escritório? Conte com a Bertolucci. Bertolucci Imóveis compra, vende e aluga. Rua Marcelo Ramazini, 634, no Parque Vicenzo, telefone 289 4725. Imobiliária Bertolucci ou Bertolucci Imóveis. E aí aquela coisa, né? Comportamento humano, né? O ser humano realmente ele não foi feito para viver nesse planeta, na verdade. Não foi feito, porque tudo ele tem que adaptar para a permanência dele. Tudo o ser humano tem que adaptar para que fique melhor para ele. Você pode reparar que os animais, por exemplo, eles nascem já prontos para viver nesse mundo. Pode reparar, né? Os cães, os gatos, os passarinhos nascem aí sem pena, mas assim que eles desenvolvem a penugem, desenvolvem as penas, muitos que estão em ninhos muito altos, às vezes no alto de árvores, no alto de montanhas, desfiladeiros, eles já pulam do ninho e já aprendem a voar, já saem voando. O ser humano não, né? O ser humano ele engatinha a princípio, por instinto. Depois de tanto ver as pessoas andando sobre duas pernas, aí tenta andar sobre as duas pernas, cai, se machuca e vem a mamãe, o papai vem resgatar, né? Ver se machucou, se bateu a cabeça, aquela coisa toda. E chega um momento, ele se coloca em pé, começa a andar, depois começa a andar mais rápido e desenvolve o ato de andar. Mas isso leva-se meses até aprender a ler, aprender a falar, né? Aprende a falar antes de aprender a ler. Quando aprende a ler é para aprender a falar da maneira correta e assim o ser humano se desenvolve, mas ele continua dependente ao longo da vida. E cada ser humano é uma sentença, na verdade? Cada ser humano é uma sentença. E aí existem outros seres humanos que querem estabelecer uma regra para que todos sigam aquela regra. A regra do pensamento o líder, ele caga umas regras e estabelece para os outros. Eu penso assim, eu quero que você pense assim também. Pensando assim como eu,
fica mais fácil de te dominar, fica mais fácil de cagar as regras para você. Isso acontece com líderes em diversos segmentos, né? Principalmente em igrejas, em política também, né? Falei que não ia falar de política, mas não vou falar em política a respeito de direita, esquerda, política brasileira. Eu não vou falar isso porque eu quero compartilhar isso com alguns grupos que não toleram a política. Mas tem esse pensamento, né? O pensamento de direita é um, o pensamento de esquerda é outro, e o pensamento de quem não é nenhum dos dois, ainda assim é um pensamento. Claro que a sociedade precisa de organização. Você não pode pegar o seu carro e dirigir em velocidade não permitida em determinadas regiões. Se uma determinada região está indicando velocidade máxima a 40 km por hora, você não pode ir a 120 km por hora. Você vai causar acidentes, você pode atingir uma pessoa e essa pessoa ela se desviver, né? Você pode ceifar a vida de uma pessoa porque você não quer obedecer regras. E aí quando você faz parte de um grupo, faz parte de uma sociedade, por menor que seja, existem aqueles que se dizem líderes e estabelecem os padrões. E aí começa com aquilo: olha, eu não gosto que a pessoa use tal roupa. Eu não gosto que a pessoa tenha tal pensamento. Eu não gosto que a pessoa fale de tal forma. Eu não gosto que a pessoa reclame dos próprios problemas. Eu não gosto, eu não gosto, eu não gosto. Ao mesmo tempo a pessoa, ela se preocupa com o que os outros gostam? É só o pensamento dela? Eu não gosto que fale isso. Eu não gosto que você use o cabelo dessa forma. Eu não gosto da tua aparência. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E se você falar para essa pessoa que você não gosta de algumas coisas que ela faz, a pessoa fica uma arara. A pessoa, ela fica possessa. Mas eu faço porque... mas sempre tentando justificar. Mas ela estabelece um padrão dela e quer que você siga o padrão dela, como se você não tivesse os seus próprios padrões. Ela quer que você pense com ela, e muitas vezes é o tipo de gente que não quer saber da tua opinião. Às vezes ela pergunta a sua opinião apenas para saber se você está pensando como ela. O nome disso é narcisismo, ou a pessoa ligada ao narcisismo, o pensamento ditatorial. Eu quero controlar tudo, e se eu não posso controlar, eu desqualifico. Fulano vai lá tocar com não sei onde. Fulano vai trabalhar não sei onde. Fulano sabe, ele quando ele não está trabalhando, ele gosta de ir para não sei onde, aqueles lugar perdido lá, sempre desqualificando tudo o que você faz. E fique de olho nesse tipo de gente, principalmente quando a pessoa se encosta ou se aproxima de você para falar mal de outras pessoas. Se você tem uma pessoa que fala mal das outras o tempo inteiro, essa é a estação de Vila Clarice, linha 7 da CPTM. E se você conhece uma pessoa que fala mal de todo mundo, olha, pode ter certeza que você é o alvo dessa pessoa também. Cuidado, cuidado. E esse tipo de gente adora falar mal de todo mundo, mas se descobrir que alguém falou mal dela, rapaz, ninguém pode falar mal do princeso. Ninguém pode falar da princesa. É só ela que estabeleceu as regras e é só ela que pode falar mal de você e de todas as outras pessoas. Mas se ela descobrir que você fala dela, conheci uma pessoa assim. Conheci uma pessoa que tentava até destruir as minhas amizades por insegurança. Imagina se eu tivesse ouvido essa pessoa. Eu acho que eu não estaria nem mesmo trabalhando onde eu trabalho. Porque falou tantas coisas, eu fiquei tão puto com o que eu soube, que, olha, eu acho que eu não ia nem estar mais trabalhando com quem eu trabalho atualmente. Pode ter certeza. Eu teria simplesmente saído, absolvido as consequências, né, de ficar sem o tal trabalho, mas depois, né, pela minha fé em Deus, que Deus não me falta,
amigos às vezes faltam. Amigos às vezes usam aquela frase: olha, do que você precisar, me liga que eu venho correndo te avisar, que eu venho te ajudar. E aí passa um tempo, aí um dia você pede ajuda e o que você recebe é: você está nessa situação porque a culpa é sua. Ainda bem que eu não estava querendo pular de uma ponte. Ainda bem que eu não estava querendo pular de uma ponte, porque se eu ouvisse uma coisa dessas, eu acho que eu pularia da ponte, embaixo estaria a rua e eu pularia de cabeça para garantir que eu não voltasse mais. Mas ainda bem que... Porque às vezes as pessoas usam expressões como: se você precisar, eu te ajudo, pode contar comigo. E aí você reluta muitas vezes em pedir ajuda dessas pessoas. Você reluta em pedir ajuda de qualquer pessoa para não incomodá-las. E aí você aguenta, você tenta lutar, tenta se superar, mas aí chega um momento que você fala: puxa vida, eu acho que eu vou pedir ajuda, e vou pedir porque me ofereceram ajuda. E aí você leva 2 pés no meio do peito e ainda a pessoa faz você se sentir pior do que você já estava. Como se você estivesse ali mendicando, pedindo pelo amor de Deus. Você simplesmente pediu ajuda porque um dia ofereceram ajuda. E aí usam aquela frase de praxe, né? Eu não queria te ofender. Eu não queria pegar no seu pé de tal forma. Eu falo isso para o seu bem. Na verdade, nós sabemos que a pessoa não está preocupada com o seu bem coisa nenhuma. A pessoa não se importa nem um pouquinho com você. Você precisa entender isso. O que vale é ela e mais ela e o momento em que ela precisa se sentir melhor do que você. Você está lá sofrendo, você está lá sofrendo, pedindo ajuda, e nos bastidores, né? Longe do seu campo de visão, ela está rindo de você porque você está sofrendo. E você acha que isso é amizade? Não, não, não. É crueldade pura, é gente mal, é gente má, é gente ruim. Pessoa que se diverte com o seu sofrimento não é gente boa, não é amigo. Pessoa que na sua ausência fica rindo dos seus infortúnios, né? Fica rindo dos seus infortúnios, que você não precisa ter alguém infiltrado no meio do grupo para saber do que acontece. A expressão corporal da pessoa já mostra isso. Quando você vai cumprimentar, você já percebe que tem uma energia diferente, e essa energia eu conheço muito bem. Pessoas que, por inveja ou por ver que você está vulnerável, ela se aproveita disso e ao mesmo tempo ela quer te ver pelas costas. E vê pelas costas. Mas a gente tem proteção divina, né? A gente agradece pela proteção divina que a gente recebe. Tem gente que ri disso, fala: olha lá, o cara acredita em proteção divina, acredita em anjos. Acredito sim. Acredito sim no mundo espiritual. E pela minha história de vida, todas as vezes em que eu passei os maiores apuros, todas as vezes em que eu precisei, eu entendo perfeitamente que Deus, Ele nos dá o que nós precisamos na hora em que nós precisamos. Não adianta você pedir para Deus que te dê algo, mesmo que você esteja lutando para isso. Porque você tem que lutar pelo que você quer para a sua vida. Sim, você conta com a ajuda de Deus, mas muitas vezes nós esperamos que Deus nos dê aquilo que nós queremos na hora em que nós queremos e do jeito que nós queremos. É como se a gente estivesse querendo ensinar Deus a nos dar as coisas. Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não é o Dini é um gênio, não é o Babu, não é o gênio da lâmpada que você pede e ele te concede na hora em que você quer. Esta é a Estação Perus, linha 7 da CPTM. Né? Em lugares que eu gosto muito de frequentar. Né? E há quem diga, né? As pessoas linguarudas, bocudas, que tanto falam mal de mim, né? E riem das minhas costas.
Olha aí o prazer que o Glazer tem. Ele vai para essas regiões aí para ficar andando nesses trens. Que perda de tempo. Perda de tempo nada. Eu estou exatamente, eu vou aonde eu quero ir, aonde eu gosto de ir. Não perco tempo, não é desperdício de dinheiro, mas porque a pessoa tem uma necessidade de desqualificar você, a pessoa tem uma necessidade enorme de desqualificar você, então tudo que você faz, longe do alcance dela, você desqualifica. Aí uma vez eu estava me queixando de uma coisa que aconteceu. Eu disse que uma manobra errada que eu fiz no Facebook, eu acabei tendo a minha página banida. E aí eu estava me lamentando, falei, nossa, eu perdi todos os meus seguidores. Eu perdi todos os meus seguidores, tô chateado pra caramba. É essa mania que eu tenho de falar o que acontece comigo, né? Para isso eu tenho aqui o canal, né? Não tem que ficar procurando fulano, beltrano e fazer certos comentários, né? Aí eu ouvi a pessoa murmurando baixinho. Cambada de babacas. Eu ouvi a pessoa falar isso e fingi que não ouvi. Quer dizer, a pessoa errada para você falar qualquer tipo de coisa que não interesse a ela, né? O que interessa é o que ela pensa e o seu pensamento não vale nada. Você só serve para atender propósitos dessa pessoa. E tem que obedecer a regra dessa pessoa. Eu já comecei a ficar chateado com isso. Falei, puxa, então todo mundo que me segue é babaca? Então eu sou um babaca. Então eu não deveria ser amigo de uma pessoa assim, porque a pessoa me considera um babaca. E não deveria nem mesmo ir na casa dessa pessoa, porque para ela eu sou um babaca e as pessoas que me seguem são uns babacas. Isso aí é amigo? Acho que não, né? E aí aquela coisa, né? Parentes você não escolhe. Parentes são indivíduos que você não escolhe. Muitos deles já estavam aqui nesse mundo antes de você chegar. E como você chegou para essa família, você tem parentes que você gosta e parentes que você não gosta. Mas eles estavam aqui e você não pode falar, eu não quero ser parente desse fulano. Mas amizade é uma coisa que você escolhe, né? Amizade você escolhe quem pode ser seu amigo e quem não pode ser seu amigo. Você pode escolher, até mesmo, dependendo do serviço que você faz, escolher quem vai ser seu colega ou de repente quem não vai ser seu colega. No caso, se você não quiser ser colega de certas pessoas, você pode, por exemplo, pedir demissão da empresa. Por que não? Né? Por que não pedir demissão da empresa? Porque é um lugar que te oprime, pessoas que não te respeitam, pessoas que fazem você se sentir mal consigo mesmo. De repente, se você não tiver como se demitir da empresa, e porque você está precisando, porque nós vivemos num país miserável, um país desgraçado, você pode ignorar essas pessoas ao máximo, né? E evitar ou conviver apenas por um período com essas pessoas e depois você acabou seu expediente, você sai do radar delas. Mesmo que essas pessoas estejam dispostas a querer saber o que você faz da sua vida, fora do seu serviço, nas suas horas vagas, não dê margem para isso. Pessoas que querem a todo custo, sabe, controlar você, sabe, cagar regra para você, que você tem que seguir os padrões dela para que fique melhor para ela. Por que eu tenho rede social? Por que eu tenho uma estação de rádio, mesmo que pequenininha, com poucos ouvintes? Porque eu tenho coisas que eu gosto muito de falar e não posso falar na casa dos outros, não posso falar nas redes sociais dos outros, então eu tenho aqui a minha rede social, onde eu falo o que eu quiser dentro de um parâmetro, né? Eu não posso aqui falar, ô fulano, você tava com fulana não sei o que lá, ô fulano, você tava fazendo um negócio errado lá, ô fulano, você cometeu uns CRI, umas coisas aí ilegais, né? Eu não posso falar esse tipo de coisa nas redes sociais, mesmo
tendo provas do que eu vejo. Mesmo tendo provas. Mas os outros assuntos como esse eu posso falar à vontade. Mesmo assim, tem gente que acha que eu não deveria falar, eu não deveria expor. Teve o Cabeça Gorda, uns tempos atrás aí, ele entrou no meu canal e disse: cara, você parece um adolescente reclamando de seus problemas. Tá, eu pareço um adolescente, eu não sou adolescente já faz muito tempo. Faz muito tempo que eu não sou adolescente, graças a Deus. Porque se eu fosse ainda adolescente, eu falaria coisas muito piores. É que quando eu era adolescente não havia redes sociais. Não tinha como. Né? A gente tinha meia dúzia de canais, um videocassete. No final de semana, era ir na locadora buscar 3 ou 4 fitas para tentar salvar o final de semana. Mas hoje, temos aí redes sociais. Algumas censuram, outras você tenta ver aí o que você pode falar, o que você não pode, mas ainda assim eu posso me expressar da melhor maneira. E aí entram pessoas que, aleatoriamente, querem controlar o que você fala, o que você não fala. Ah, mas eu não falo desse jeito. Exatamente. Você não fala. Eu falo. Eu falo na minha rede social. Eu falo na minha casa. Eu falo com o meu computador. Eu falo com os meus equipamentos eletroeletrônicos, meus e na minha casa. Você não vai me ver fazendo vídeos na sua casa sem a sua autorização. Se algum dia eu pedir para você autorização para fazer vídeos na sua casa, mesmo assim, eu vou falar o que eu quiser, porque é o meu canal. Agora, se você estabelecer regras do tipo, olha, eu não quero que você fale desse tipo de assunto, não quero que você fale isso, não quero que você fale... Então, obrigado, eu não vou falar determinado assunto e você está na sua casa é você que manda. A tal entidade que eu falo, né? Zotro. Olha, não fala desse jeito que os outros não gostam. Olha, não toca nesse assunto que os outros não gostam. Eu não gosto dessa camisa verde com bandeira do estado de São Paulo que você usa. Porque os outros não gostam. A pessoa quer falar os outros, mas é ela que não gosta. Ela não assume que ela não gosta. Mas de qualquer maneira, a camisa está no meu corpo e não no seu. Eu comprei essa camisa, eu paguei essa camisa. Eu paguei por essa camisa. Está no meu corpo, não no seu, e eu não estou obrigando você a comprar uma igual e usar e andar vestido como eu me visto. Ah, mas sabe o que é? Eu só falei pro seu bem. Não falou, não. Falou porque queria me ver me sentindo mal. Para ver se eu parasse de usar essa roupa ou aquela roupa. Eu estou no ambiente informal. Eu não estou diante de um juiz. Eu não estou diante de uma festa onde todo mundo tem que usar roupa social. Eu estou simplesmente num evento social onde as pessoas vestem a roupa que elas querem. Elas vestem as roupas que elas querem. Não sou eu, nem você, que vai estabelecer que roupa que eu use. Claro que se eu estiver numa audiência diante de um juiz, onde eu sou, sei lá, o réu ou testemunha, eu não posso ir de camisa regata, não posso usar boné, não posso usar roupa de jogador de futebol. Eu tenho que ir com uma roupa aceitável para aquele evento. Mas eu andando na rua, mesmo parecendo um adolescente, um jogador de futebol, o que quer que seja, eu tenho o direito de vestir o que eu quiser. Não cague regras para mim. Ah, Glazer, eu não gosto que você pensa desse jeito, você pense desse jeito. Pensar como? Você quer mandar no meu pensamento também? Você tem que pensar como eu. Não, muito obrigado. Existe aquele velho ditado que é bem verdadeiro, não é? Existe aquele velho ditado que é bem verdadeiro. Né? Aqui o trem entrou no túnel. É o túnel de Botujuru. Um velho ditado que é bem verdadeiro, que cada cabeça é uma sentença. Exatamente como uma impressão digital.
Cada um tem a sua. Você não pode exigir que as pessoas tenham as mesmas impressões digitais que você. Ah, mas eu acho muito legal minha impressão digital, a sua é feia. Quem falou? Você que estabelece, então, o que é mais bonito, o que é feio, é você que estabelece o que é bonito, o que é feio. Então, segundo os seus padrões, isso é bonito, isso é feio. Ah, mas eu aceito assim. Tá, mas não está em questão o que você aceita ou que você deixa de aceitar. É você que estipula as regras do mundo. Esse aqui é o Pix, se você quiser ajudar de qualquer maneira. 162-133-548-83. 162-133-546. 548-548-83. 162-133-548-83. Você ajuda em qualquer quantia. Então as pessoas são muito de... olham para você, comparam e querem que você seja como elas, porque elas precisam inferiorizar você. A necessidade de inferiorizar você. Ah, mas você viu a casa do Glazer, cara? Uma casa velha. Sabe, tem mofo na parede da sala. Parece um muquifo. Essas coisas que as pessoas, às vezes, tem gente que gosta de falar isso, né? Desqualificar até a sua moradia. A casa que seus pais deixaram para você. E eu sou grato. Eu sou grato pela minha mãe e meu pai terem construído essa casa velha com mofo na parede, porque hoje eu teria que pagar aluguel. Muito pelo contrário hoje, né? Eu tenho uma casinha no fundo da qual eu cobro o aluguel. E não cobro caro não. Pela localização do bairro, meu bairro, diga-se de passagem, é um bairro muito bom. Muito bem localizado. Eu tenho um hipermercado praticamente aqui atrás da minha casa. Um novo centro comercial atrás aqui de casa, né, no quarteirão, na rua de baixo, está sendo construído. Tem um mini shopping a 300 metros daqui de casa. Só não tem agência bancária, mas tem aqui uma lotérica a 250 metros da minha casa. Tem 5 linhas de ônibus que passam por aqui. Eu não moro no centro da cidade, mas tem cerca de 5 linhas de ônibus que passam por aqui. Se contar a 600 metros, são 7. Então, mas você tem carro, Glazer? Não, eu não tenho. Aí, tá vendo? Você não tem carro. Você não tem carro, você pega aplicativo, você pega ônibus, né? Pronto. Aquela maldita mania de te desqualificar, sempre colocando você abaixo de alguém melhor. Tem gente que não entendeu, né, que sempre tem um melhor que o outro e tem sempre um pior do que o outro. Mas tem sempre aquela mania de desqualificar, né? Olha a casa do Glazer, parece um muquifo. Sabe, não faça isso. Quando você for na casa de uma pessoa, tá? Vai uma regra aí. Antes de mais nada, né? Tem aqui o nosso patrocinador. Serviço de terraplanagem, guias, calçadas, limpeza em terrenos, produção de assentamento e implantação de massa asfáltica e recolhimento de entulho é na Fundação Rapa Rapa. Peça um orçamento sem compromisso, ligue 536-7264 e 724-9539. Fundação Rapa Rafa. Fundação Rapa Rafa. Aqui na programação da sua SP+. Então aí eu estava falando da regra sobre ir na casa das pessoas, né? Não fique... Se você repara muito nos defeitos das casas dos outros, é porque você é uma pessoa que não é capaz de conhecer os próprios defeitos. Você já tem algo podre dentro da tua alma, não é no corpo não. Dentro da tua alma, que é a maldita mania de levantar defeitos dos outros, esquecendo que você tem defeitos muito piores. Fica aí a dica, tá bom? Fica a dica. É importante, esse vídeo aqui ele fica demasiadamente longo, mas a mensagem aqui é muito sério, além de um desabafo que eu faço, né? De coisas que eu sofro aqui no meu dia a dia, e você também, eu sou uma pessoa igual a você, que também tem virtudes, tem defeitos,
E tem sempre alguém colocando você para baixo. Sempre, sempre. Sempre vem um comparativo, né? Mas você viu, fulano lá é melhor. Mas é sempre o tal do mais. Voltei aqui à edição do vídeo, ainda aqui no túnel de Botujuru. A pessoa sempre tem uma mania de colocar você mais para baixo. Você é sempre o inferiorzão, o coitado, né? Como teve uma pessoa aqui do meu antigo convívio que veio falar para mim coisas do tipo: seus amigos, eles tiram sarro de você. Você é um coitado para eles. Você é um merda para eles. Ainda bem que essa pessoa não está mais na minha vida. Ela que seguiu o caminho delas. O caminho dela. E sempre aquela mania de rebaixar você, né? Para você se sentir pior a cada dia. Se afaste desse tipo de gente. Se você não pode se afastar desse tipo de gente, porque esse tipo de gente trabalha com você na sua empresa, ou é uma vizinha, uma pessoa que mora no mesmo bairro que você, se mora no mesmo bairro que você tenta mudar de bairro, ou então você se feche em seu casulo, passe a apreciar verdadeiras amizades e pule fora desse tipo de amizade. Se é uma pessoa na sua empresa que age assim com você, sempre diminuindo você, sempre comparando você com outras pessoas, né? Olha, enquanto você estiver ali trabalhando, porque você precisa do serviço, certo? Mas você não é obrigado a tolerar esse tipo de gente para sempre. O que você faz? Você tente se desvencilhar desse tipo de gente, ou apenas trate dessa pessoa apenas com assuntos de trabalho e não outros assuntos aleatórios que não sejam de trabalho. E um dia, assim que clarear, você pula fora dessa empresa. Não importa aonde você vai trabalhar. Não importa se você vai sair dessa empresa e vai trabalhar numa coisa totalmente diferente do que você estava acostumado a fazer por anos. Pule fora, vá fazer outra coisa e corte relações com esse tipo de gente. Está difícil se livrar desse tipo de gente? Então, se você tem fé, você aproveita e reze. Você tem uma religião, seja você católico, evangélico, espírita, umbanda, candomblé, budista, né? Você aprenda a neutralizar esse tipo de energia, tenha forças para aguentar esse tipo de desaforo e um dia, certamente, a luz vai chegar até você e você vai se livrar dessa pessoa. Algo sempre acontece, mas a questão é que não acontece na hora que nós queremos e nem do jeito que nós queremos. Entenda, o universo ou o chamado Deus, né, o pessoal fala, mas eu não acredito em Deus. Olha, é um direito seu não acreditar em Deus, mas você no fundo acredita que algo maior que você e eu, algo maior do que a sua cidade, algo maior do que esse país, algo maior do que esse planeta, algo maior do que essa constelação, algo maior do que esta galáxia tem um poder de mudar. Porque o que somos nós diante dessa força maior, Deus, o alienígena, o que quer que você acredite? Nós não somos nada. Você já viu os estudos? Você já viu fotos do espaço sideral? Você já viu, comparando em tamanho, os corpos celestes? Você viu que a Terra é maior do que Mercúrio, é maior até do que Vênus, que é quase do tamanho, que é maior do que Marte. Mas a Terra, perto do planeta Júpiter, ela é praticamente uma lua. E Júpiter é bem grande. A Terra também, ela caberia aí cerca de umas 400 vezes num planeta, se fosse oco, como Saturno. O que a Terra perto de Júpiter, perto de Saturno? Seria um satélite natural, perto de Urano, Netuno. E perto de Plutão, que não é um planeta, mas Plutão é um planeta do tamanho menor que os Estados Unidos até. Nada.
Mas você já viu o tamanho da Terra em relação ao Sol? Não é praticamente nada. Imagine se o Sol fosse uma bola de basquete, a Terra seria uma bolinha de gude, ou até menor que uma bolinha de gude. Não é nada. E o Sol não é a maior estrela, o Sol é praticamente um palito de fósforo aceso a 300 metros de distância. Você já viu as outras estrelas? Estrelas que são mais de 1 bilhão de vezes maior que o nosso Sol? Então nós não somos absolutamente nada. E as pessoas ficam com essa mania de se sentir melhores umas que as outras e têm o prazer de diminuir, humilhar aquelas que ela considera inferiores. É só a Terra chegar um pouquinho mais perto do Sol, a gente vai tudo para o saco. É só a Terra girar um pouquinho mais rápido que nada aqui fica em pé, nada aqui fica estável e todos nós vamos para o saco. O ser humano é muito arrogante, controlador, caga regras e acha que pode controlar outras pessoas para fazer exatamente o que elas querem ou que acham que deve ser feito. Pense nisso. Se você gostou do vídeo, clique no joinha, clique no sininho, tá bom? Se você puder ajudar aí de qualquer maneira, essa é a estação de Jundiaí. Se você puder ajudar de qualquer maneira, qualquer centavo, isso ajuda o canal. O Pix é 162 133 548 83. Esse é o canal. Se você acredita em Deus, fique com Deus. Se você acredita no outro, que o outro te carregue. Se você não acredita em nenhum dos dois, não acredita em nada, apenas em você, então, olha, seja uma pessoa melhor a cada dia. Tchau, tchau.